sabe que é difícil, mas a Vera está aqui para dar algumas dicas para a gente, para melhorar o nosso dia a dia. É difícil, a gente se descabela, fica com medo, muita notícia acontecendo, muita coisa acontecendo, mas a Vera está aqui para ajudar a gente hoje. E só para passar uma breve biografia dela, a Vera é psicóloga, professora e palestrante em humanização. É especialista de saúde mental, gerenciamento das emoções e gestão de pessoas e psicologia positiva, além de ser coautora do livro O Poder do Óbvio. Vera, muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar esse convite. Essa live a gente está fazendo para todas as pessoas nas redes sociais do Grupo Tribuna e também para os funcionários do Grupo Tribuna. Vários deles estão loucos para falar contigo, mandaram mensagens, perguntas. Que legal. Mas bate-papo, eu te dou as boas-vindas e eu já começo a te fazer uma pergunta. Saúde mental em tempo de pandemia. Eu não aguento mais ficar em casa, eu estou me descabelando, já estou com cabelo branco. O que eu posso fazer para manter a sanidade mental durante esse período? Vera, boa tarde. Boa tarde, que prazer enorme estar aqui e ser recepcionada tão bem por você, Alexandre. Realmente, a pandemia nos fez e nos impôs a mudar, e essa mudança de estilo de vida fez a gente ficar de cabelo branco. Mas tem sempre um novo olhar que você pode ver em relação à pandemia e esse isolamento. Não é verdade, Alexandre? Não, é verdade. Eu fico me perguntando todos os dias, porque já são quase 3 meses, né, que a gente está nessa situação, até um pouco mais de 3 meses. Agora os comércios estão começando a reabrir, o povo já está podendo fazer um exercício na praia, mas é muito complicado. Vera, antes da gente começar a passar algumas perguntas aqui, quem quiser participar enviando mensagens, perguntas sobre essa questão da saúde mental em tempo de pandemia, deixa uma mensagem aqui para a gente que a gente vai ler durante a transmissão. Já mandando aqui uma boa tarde para o Gilvan Gomes, para o Marcelo Vieira, o Adnan está assistindo com a gente, a Fernanda Bozani, muita gente do Grupo Tribuna já acompanhando e ligadinho. Vera, a primeira coisa, a gente trabalha aqui num grupo de comunicação, tem pessoas de todas as áreas, tem jornalista, comercial, eventos, engenharia, programação. O que a empresa pode fazer nesse momento para tornar o trabalho dos profissionais um pouco mais calmo, mais organizado e sem pânico? Olha, na verdade, a gente tem algumas estratégias para vocês poderem administrar melhor essa questão da saúde mental. Antes de eu começar e dar essas dicas para vocês a respeito, precisamos definir o que é saúde mental. Muitas vezes todo mundo já sabe o que é saúde, que é o bem-estar biopsicossocial. Porém, a saúde mental é um dos itens mais importantes dos seres humanos. Mesmo antes da pandemia, deveríamos ter um pouco mais de cuidado, carinho e atenção à saúde mental. Por quê? Porque nós temos um conjunto de elementos que transforma nós. Quais são esses conjuntos? Nós temos o físico, a mente, nós temos as emoções e nós temos o espírito. Esses 4 elementos precisam trabalhar em conjunto, administrando de maneiras bem mais tranquila. E aí eu lhe pergunto, você gosta do que você faz, Alexandre? Você tem prazer no seu trabalho, nas suas realizações enquanto profissional? Vera, falando particularmente de mim, eu tenho muito. Assim, eu acho que a primeira coisa para a gente se sentir bem com a gente mesmo é trabalhar num lugar que a gente ama, com pessoas que a gente admira, porque senão não adianta, né? Eu acho que isso já faz pelo menos 50% da questão da nossa sanidade, né? Porque se a gente já fica preso em casa, sem poder sair, a gente vem para o trabalho e a gente não está feliz, eu acho que daí é um pulo para uma depressão profunda até, né? Com certeza. Esse é um dos comportamentos preventivos para você deixar a sua saúde mental com satisfação, com prazer e bem-estar e gerando qualidade de vida. Então, é você trabalhar no ambiente que você gosta. O trabalhar, ele fica muito mais leve, ele fica muito mais prazeroso e aí a gente não se estressa tanto.
Então, isso, como é que a gente faz? A gente pega, realiza nossas tarefas dentro daquilo que a gente acredita, dentro daquilo que a gente gosta. Muitos de nós, brasileiros, precisamos entender isso, que trabalhar, eu preciso fazer aquilo que eu tenho satisfação, aquilo que eu realizo com muito prazer. Por quê? Porque você vai estimulando dentro de você vibrações, energias positivas que vão lhe trazendo um reflexo muito importante para esse momento de isolamento. Então, pensar positivamente, né, trazer uma conexão muito mais próxima, elogiar, né, agradecer, isso traz um movimento para dentro do seu trabalho e isso vai se propagando de maneira muito positiva e eficaz para todos vocês. E evitando ao máximo, né, a questão da ansiedade, do estresse. Ô Vera, antes da gente partir para a primeira participação especial aqui, eu queria deixar registrado aqui, né, que essa live tem o apoio aqui do Recursos Humanos do Grupo Tribuna, né, por meio da Sandra, da Carol, que te convidaram, fizeram esse convite, e a gente está transmitindo para o mundo inteiro, depois vai estar disponível no atribuna.com.br. Muitos colaboradores aqui assistindo, um beijo para a Paola, para a Adriene, que agora a Adriene vendendo a brigadeiro aí de Negresco, uma delícia, Marina, a Fernanda Bozani, a Iriane, muita gente, a Fernanda do Comercial, muita gente acompanhando. Então, eu vou chamar a primeira participação especial, que é de uma pessoa que está acompanhando, que você sabe muito bem quem é, uma das vozes mais bonitas, mais sensuais da rádio brasileira, que é o Val Tomazini. Eu vou pedir para o Guilherme botar a pergunta do Val Tomazini, nosso Nivaldo da TriFM. Gui, manda a pergunta do Val aí. Ai, que legal. Alexandre Lopes, boa tarde, este fenômeno da comunicação, a todos do Face do Grupo Tribuna, nesta live sensacional, neste momento tão difícil que nós estamos vivendo, mas também, eu acho que sempre quando tem uma crise, nós conseguimos melhorar e sair dela mais fortes, principalmente numa pandemia, por que não? Vera Lúcia, muito prazer, meu nome é Val Tomazini, sou comunicador, locutor da TriFM, coordenador artístico, e a minha pergunta é a seguinte: existe alguma técnica para a gente mudar o pensamento rotativo que a gente tem em cima da insegurança? Insegurança eu falo em todos os âmbitos, insegurança na questão do dia a dia. Um dia a gente recebe uma informação, no outro já é outra. A pandemia melhora, piora, a gente vive nessa incerteza que eu acredito muito que gera ansiedade, pelo menos em mim. Tem alguma técnica para a gente tentar desviar esses pensamentos, podemos dizer assim, ruins, porque isso fica ruminando na gente, fica horrível, na verdade, o nosso dia a dia, né? Que a ansiedade é terrível. Então eu gostaria de saber se tem alguma técnica que a gente possa usar. Um grande abraço para todos vocês aí. Nossa, obrigada pela pergunta, adorei, é bem a minha praia, e é o seguinte: tem sim uma técnica muito fácil, muito simples, que você pode realizar até dentro do seu trabalho. Nós dizemos a reciclagem das emoções. Mas como, Vera? Vamos fazer? É o seguinte: você pega um papel, nele você pensa apenas um pensamento negativo. Escreva no papel esse pensamento negativo. Quer escrever, Alexandre? Escreva também, vai ser bom para você. Só falta o papel. Para mim. Por que a importância do papel? Porque, na verdade, você vai concretizar o fato, e você concretizando, você faz uma releitura, aí você desperta o gatilho das suas emoções, e esse gatilho, ele vai te dar uma reação. Então, toda vez que você tiver um pensamento negativo, como, por exemplo, ansiedade que é preocupação com algo que vai acontecer. Nós temos essa tendência. A gente esquece de viver o presente, fica só lembrando do passado e numa preocupação intensa, se ocupando com algo que você não sabe o que vai acontecer. Então, pensou na sua ansiedade? Agora você pense e escreva 3 pensamentos que podem substituir essa ansiedade.
como, por exemplo, ansiedade. Eu acreditar no meu aqui e agora. Vou prestar atenção na minha live, que eu agora foi esse momento que eu consegui deixar com vocês. Então eu vou me sentir relaxado. Uma outra coisa que pode substituir a minha ansiedade. Ah, eu tenho uma tarefa para ser feita agora no finalzinho do dia e que não posso deixar para amanhã, então eu vou realizá-la. Pronto, já substituí mais uma segunda opção. E a última, Alexandre, você pode me dar uma última? Ah, eu não sou bom nisso não, viu, Vera? Ficou até encabulado, eu tô até vermelho aqui, não sei. A última é você se sentir feliz. Solte um sorriso de agradecimento. Pronto, você fez a sua substituição dos seus pensamentos ruins para pensamentos positivos. Quando você escreve, você concretiza efetivamente que tudo aquilo vai realizar. E toda vez que quando você estiver preocupado com o futuro, escreva algo, faça alguma coisa no sentido que te traga prazer naquele momento. Preocupe-se deixar um momento exclusivo de você numa situação onde eu sou o centro das atenções. Eu vou pensar somente em mim. Nós temos essa grande dificuldade de pensar na gente mesmo e só fica se preocupando com aquilo que vai acontecer. Respondi? Vocês gostaram? Não, mais do que respondeu, não é uma resposta, é uma aula, Vera. A gente agradece muito por uma excelente resposta. Isso. Mas vamos para outra, porque tem muita vamos gente para outra, vamos lá. Combinado, vamos. Vou falar para você que, além de ser um amigo, é um cara, um dos maiores imitadores do Brasil, é um cara que sabe imitar todo mundo. E hoje apresenta um jornal, o Bom Dia Região, que é o Rodrigo Nardelli. O Rodrigo Nardelli também quer fazer uma pergunta para você, a gente vai por aí na tela, a pergunta do Nardi. Bota aí, Gui. Oi, tudo bem? Sou o Rodrigo, apresento o Bom Dia Região, faço reportagens também. Representando o departamento de jornalismo, a dúvida é: o que fazer diante de tantas incertezas que a gente está vivendo? Como conviver com tantas incertezas nos cercando? Nardelli, prazer em vê-lo. É o seguinte, pessoal, sabe por que estamos tantos em incerteza? Porque nós estamos fora do nosso controle. Quando a gente sai da zona de conforto, a gente começa a ser mexido, ser desenvolvido. E aí eu começo a ter dificuldade de poder encarar esse novo processo que está surgindo. Então, para isso, você aceite essa nova rotina que nós estamos desenvolvendo e, como eu falei anteriormente, viva o presente, que quando eu vivo o presente, eu já estou sinalizando para o meu futuro breve, que será algo maravilhoso se eu respeitá-lo nesse momento. Ô Vera, deixa eu te fazer uma pergunta antes de pôr a próxima participação. Qual o teu maior medo? O que você mais temeu durante esse período de 3 meses? O meu maior medo era a contaminação e também o distanciamento social. Nós, seres humanos, precisamos do contato físico e pessoal. Eu preciso de pessoas para eu poder me sentir melhor e ter uma qualidade de vida. Então, quando eu comecei a perceber e que esse medo, ele precisa ter sido enfrentado e eu precisava ter o maior fortalecimento desta minha fragilidade, eu comecei a aplicar a antifragilidade. Ou seja, quando eu perceber que eu tenho a possibilidade da minha contaminação, eu vou me, como é que se fala? Me isolar de uma maneira positiva,
não deixando de me conectar com os meus amigos, com os meus familiares via online, na parte digital, que ela veio para nos fortalecer. Se isso fosse alguns anos atrás, nós estaríamos perdidos. Mas não, temos essa conexão onde a live, ela é uma forma muito dinâmica e eficaz. E aí eu consegui mostrar para o meu medo que eu sou muito mais poderosa, muito mais firme e confiante do que a própria contaminação. E seguindo todas as regras, é lógico, da Organização Mundial da Saúde, mantendo todo o equilíbrio, tanto emocional como físico. Tem algumas mensagens aqui, muita gente participando, interagindo. A Regiane Moura Cavarini, por exemplo, ela fala que o maior medo dela foi a questão do distanciamento. A Fernanda Bosani, que é aqui de eventos, né, a supervisora de eventos do Grupo Tribuna, ela fala que concorda com você, Vera, mas não tem mas não tem coisa melhor do que um abraço nas pessoas que gostamos. E eu sou prova viva que a Fernanda adora abraçar. Sempre a gente está no corredor, ela está ali, ela abraça a gente e a gente está ali, né? Mas nesse distanciamento não pode. Fala para a Fernanda que eu sou que nem ela. Eu tive uma grande ressignificação desse meu abraço. Então, quando eu sentia saudade, eu me abraçava e fazia uma videoconferência dizendo, esse abraço é seu. E aí eu me confortava com um pouquinho desse abraço. E aí a pessoa também se sentia muito triste. Em relação a Regiane Cavallini, realmente, a situação mais dolorosa é o ser humano se sentir que ele não vai poder se encontrar com o outro, porque o outro, ele nos gera qualidade de vida. Só que a gente tem que se reinventar e se ressignificar nessas relações. Nada em excesso também, nesse momento, pode acontecer. Vamos para mais uma pergunta? Vamos. Agora é do Adilson. Não, do Adilson não. O Adilson é a quarta. Tem uma antes que é de uma pessoa muito brava, que é minha amiga aqui também, brava pra caramba. Não sei se está assistindo. Se não tiver, depois a Sandra, a Carol e a Mari do RH vão dar um risquinho na agenda dela, que é a Bárbara Cherubini, da diretoria, né? A Bárbara é uma pessoa bem legal que também fez uma pergunta para você. Vera, põe aí, Gui. Oi, meu nome é Bárbara Cherubini, eu trabalho na diretoria do Grupo Tribuna. E a minha dúvida sobre saúde mental em tempos de pandemia é se existe alguma dica ou algo que a gente possa fazer para se manter informado diante da expectativa de piora do quadro de doenças e de morte nesses tempos de pandemia, e se existe algum jeito de a gente não ficar ansioso com o futuro e não pensar nisso como algo que vai ser ruim, como a crise econômica ou mesmo a piora de quadros ou a demora no descobrimento da vacina. Se existe algo para a gente se manter informado, mas sem que isso prejudique a gente, a nossa saúde mental. Excelente a pergunta dela, é o que todo mundo nos pergunta. Antigamente nós tínhamos uma sociedade das informações. Essa sociedade das informações, ela está se transformando em sociedade da inovação. O que nós precisamos entender é o seguinte: nós não podemos nos intoxicar com informações em excesso, principalmente nas redes sociais, nas mídias de um modo geral, deixar que os especialistas nos passem as informações. Então, você procurar escutar apenas especialistas, porque são eles que estão envolvidos, são eles responsáveis, são eles que entendem do assunto. Nós, como eu, por exemplo, Vera, eu entendo de saúde mental, né, de gestão de pessoas, mas, assim, o nível, como é que está subindo, o que não está descendo, o que nós precisamos entender é o seguinte: nós, seres humanos, precisamos ser disciplinados. O que é ser disciplinado? O significado da palavra disciplinado é discípulo, eu aprender. Então, com essa nova rotina, eu tive que aprender novos comportamentos. Esses comportamentos, muitas vezes, exigem um pouco mais de nós, enquanto seres humanos. Por quê? Porque nós estamos acostumados com aquela rotina. Quando aquilo sai da nossa frente, a gente se sente perdido. E, afinal de contas, o que eu devo fazer? Eu preciso enfrentar esse medo
e aí eu vou conseguir minimizar a minha ansiedade, porque a ansiedade vem de anseio. O que eu quero daqui a alguns anos? Eu não sei, gente. A gente pode fazer alguns planejamentos, a gente pode fazer projetos, a gente pode ter propósito na vida, mas nunca se esqueça de ser o seu próprio protagonista da sua história e viva o aqui e o agora. Eu digo para você ter o 100%. Então, por exemplo, tire uma vez por dia para ver algumas informações para poder acalentar o seu coração. Mas não veja várias reportagens, várias situações, porque isso vai te gerar uma grande ansiedade e medo do que as coisas vão acontecer. E isso vai se deparar no tédio, na raiva, no desamparo, porque eu estou tendo perdas. E isso é um luto coletivo, ok? Ô Vera, duas pessoas aqui, duas mensagens que vou pôr na tela. Uma é do Francisco Wesley Boitar, defendo a ciência, a doutora Vera está certa. Uma outra veio do Luiz Gustavo, meu parceiro aqui da programação do Grupo Tribuna também. Ele fala que é basicamente sinestésico e não fosse estar com a família, os abraços virtuais não seriam suficientes. E a Mariane, que eu sou suspeito para falar, mas fez uma boa pergunta aqui também, a Mariane Rossi, editora do G1, ela fala sobre essa questão do isolamento, o que podemos fazer por idosos que ficam sozinhos nessa pandemia, já que os idosos, em geral, têm algumas dificuldades com tecnologia, com videochamada, essas coisas, né? Como foram 3 perguntas, rapidinho eu vou... adorei a sinalização do doutor, e isso é realmente muito importante para nós, para a gente poder não se contaminar e intoxicar. A gente tem que fazer uma higiene mental, e essa higiene mental é trazer informações que acalente nossa alma, nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Ok? Em relação ao isolamento, ela fala da questão sinestésica. Por incrível que pareça, eu também sou. Eu sou muito coraçãozão, eu sou muito de ficar, ai, meus amores, ai, eu amo vocês. E isso eu tive que fazer um retrabalho dentro da minha mente, mostrando que isso é algo temporário. Então, o isolamento, eu encará-lo como algo tolerável, eu ser tolerante, eu não ser tão, gerenciar essas minhas emoções de uma forma muito mais dinâmica para que eu tenha uma qualidade de vida. E por último, em relação aos idosos, realmente os idosos é o que mais nos preocupa. Como eles tinham uma grande dificuldade de lidar com o mundo digital, nada mais justo de que mostrar para eles que eles também têm essa capacidade de poder trabalhar em cima dessas questões digitais. E você simplesmente pode sim, mostrando para eles que eles podem fazer uma videoconferência, eles vão achar divertidíssimo, né? Quando você não consegue que eles realizem, faça para eles, visite vocês. Muitos de vocês têm filhos pequenos, e os filhos pequenos também sentem muita falta dos avós. Então, faça uma videoconferência. Hoje em dia, muitas vezes, o que nós conseguimos perceber? Que através do Facebook, do Instagram, a gente consegue ter uma relação muito melhor. E deixo a dica, monte um Instagram para o seu avô, para a sua avó, que eles vão amar fazer essa nova aventura. Monte um Facebook, eles vão adorar. E a realidade é essa. Ô Vera, eu vou entregar alguns colegas aqui de empresa que estão assistindo a live, eu fico até meio encabulado, mas tem gente aqui que faz Instagram pro cachorro e não faz pro avô. Então, assim, já fica a dica aí da Vera, cria um Instagram pro avô, pra avó, pra mãe, pro pai. Só pro cachorro não dá, né? A gente gosta de cachorro, mas não dá. Vamos pôr mais uma pergunta na tela, porque tem muita gente aqui que mandou vídeo, eu quero pôr todas até o final, a gente tem uma horinha. Pois é, agora vamos lá. Próxima vem do departamento financeiro. O Adilson, é com você. Qual a sua pergunta para Vera? Eu sou Adilson do financeiro. Gostaria de saber se é normal, nesse tempo de pandemia, ter crise de insônia e como amenizar isso.
ter crises de insônia. Na verdade, Adilson, é Adilson, né? Adilson. Na verdade, Adilson, essas crises de insônia você já desencadeava antes da pandemia. Com a pandemia, ela se fortaleceu na sua mente. Dormir, nós precisamos entender e ter uma relação de amor com os nossos sonos. Muitos de nós achamos que quando a gente descansa a nossa mente, parece uma simples bobagem e uma simples situação que não vai nos levar a lugar nenhum, pelo contrário. Lembra aquelas crianças piquetiticas, principalmente bebezinho, que detesta dormir? Por quê? Porque ele acha que está perdendo tempo. E não é perder tempo. Dormir, nós crescemos, nós nos desenvolvemos, e quando nós conseguimos manter a calma, o equilíbrio, a nossa criatividade, a nossa tomada de decisão, ela fica muito mais dinâmica, muito mais rápido. Para você conseguir ter uma noite de sono mais maleável, eu sugiro que você faça meditações. Uma técnica que eu gosto de utilizar muito é a questão de escutar música. Põe uma música, escolha uma música que você mais goste, sinta essa música, perceba qual é a sintonia da música, quais são os significados da composição dessa música, deixe sua mente rebolar, deixe sua mente sentir. Uma música, muitas vezes, demora por volta de 2 a 3 minutinhos, né? Depende da música que você for escolher, e aí você vai percebendo que aquilo vai te acalmando. E uma outra dica, não deixe de tomar uma xícara de chá. A xícara de chá, ela te acalma, ela te traz energia, ela te traz paciência. Combinado? Vera, uma mensagem aqui, na verdade, uma pergunta da editora de turismo do Jornal A Tribuna, Carla Zuminani. Ela fala: tenho buscado pensar no agora, efeito da respiração consciente, uma forte aliada, diariamente, ao dormir e ao acordar. É relaxante e ajuda a tirar a tensão permanente que estamos vivendo. O que você acha dessa rotina, Vera? Fantástica, Carla, adorei. Maravilhosa, porque quando você faz a sua respiração, o que é a respiração? Ela é algo vital para a nossa natureza. E quando nós estamos ansiosos, a nossa respiração ela fica toda, como que se fala? Ela fica sem ritmo adequado e equilibrado. Aí, com a respiração, você vai recuperando todo esse ritmo. E respirar, por incrível que pareça, veja como que um bebezinho respira. Ele inspira pelo nariz, o seu esôfago, ele fica inchado. Depois, quando ele vai soltar, a barriguinha dele murcha. É essa a mais correta respiração. Quando vocês estiverem escutando a sua música predileta, fazendo sua meditação, respire desta forma que você vai se sentir bem e isso vai te trazer um equilíbrio de novo para o seu bem-estar. Uma outra coisa, lembrando, pessoal, que esse isolamento, ele nos dá 2 referências, a perda econômica e a perda afetiva. A perda econômica é o dinheiro que eu não estou conseguindo produzir para pagar as minhas contas, para a minha sobrevivência. E as pessoas, infelizmente, algumas são acometidas pelo Covid-19 e algumas têm que ser entubadas, e aí a gente fica naquela oração, naquele sentimento de vibração, para que ela possa se recuperar. Então é isso que nós temos o grande medo, mas lembre-se, o ser humano, ele precisa da nossa saúde por inteiro, principalmente mental, que vai equilibrar todo o nosso estágio enquanto pessoa, ok?
Ô Vera, eu vou pôr mais uma pergunta aqui para você e eu vou pedir para o Gui, na tua resposta, fechar a tela só em você, que eu vou pôr o computador em outro lugar, porque aqui o sinal de internet está falhando, mas eu estou aqui. O importante são as suas respostas. Então você pode responder, é a pergunta do Moisés da programação. Moisés Carlos Pereira, coordenador de programação da TV Tribuna. A minha pergunta é referente ao casal. O casal estando em casa, fica mais habituado a fazer sexo. Sexo faz bem à cabeça? Faz bem nessa fase? Com certeza. Opa! Sexo é uma sensação de prazer, e essa sensação de prazer, ela vai substituindo, vai eliminando substâncias que vai combatendo o medo, a ansiedade, e com isso você vai se sentindo muito mais feliz e muito mais pronto para seguir em frente. Uma outra coisa que eu ia falar para vocês, pratique mesmo, porque é isso que faz a gente se sentir melhor. Precisamos tirar aquelas toxinas que a ansiedade nos leva todos os dias. E quando você faz a prática do sexo, você faz prática física, faz prática mental, faz prática das emoções e também faz bem para o espírito. Então, continue assim. Essa é a melhor maneira para a gente poder realizar todas as nossas tarefas. Lembrando que existem outras atividades também prazerosas, como, por exemplo, fazer uma leitura de um livro, escutar uma música, fazer comidas, né, cozinhar algo novo, diferente. Isso vai estimulando, vai fazendo o dia passar com mais facilidade e com muito mais dinamismo. Esquecer daquela rotina que está sendo pesada, mas sim das possibilidades que você está adquirindo nesse momento. E quando as pessoas me falam isso, significa que a relação entre vocês, e elas estão sendo cada vez mais prazerosa. Por quê? Porque você está identificando, conhecendo, ressignificando aquela relação que muitas vezes foi perdida devido à nossa vida corrida, desculpa. Respondido? Então, não, tá, a resposta tá maravilhosa. Eu até mudei de lugar agora para ver se a conexão fica um pouco melhor, porque estava granulando e tal. O Alex tá Ficou aqui. Ótimo agora. Já vou puxar a orelha do Alex aqui, mas agora tá rolando. Eu vim aqui para o meio da redação, então não tem problema. Eu vou por mais uma pergunta no vídeo aqui. Agora ela é da coordenadora, a gestora de marketing aqui do Grupo Tribuna, que é a Paula Bertelli. Uma pergunta muito boa também, que eu também faria essa pergunta. Então o Gui vai colocar para rodar para você responder aí. E um beijo para Paula. Olá, boa tarde, tudo bem? Me chamo Paula Bertelli, eu sou coordenadora de marketing do Grupo Tribuna. Eu também tenho uma pergunta. Eu queria saber, quando a gente lê sobre saúde mental, a ansiedade, principalmente nessa época de pandemia, as pessoas geralmente falam que é importante a prática de exercícios físicos, manter o corpo e a mente ocupados. Eu queria que você explicasse realmente como é essa relação. Qual a importância da prática de exercícios físicos para a saúde mental dos colaboradores? Ela é fundamental. A prática de exercícios físicos traz uma postura, uma mudança de comportamento para as pessoas. Ela vai movimentando todo o seu organismo e trazendo uma substância muito importante para nós, a substância do cortisol, o analgésico das nossas emoções, das nossas dores, das nossas angústias. Quando você pratica, você está atento somente para aquele exercício, e aquela atenção que você gerou, simplesmente você se sente mais relaxado, muito mais dinâmico. Por isso que o isolamento social trouxe um pouquinho de tensão, porque as práticas do exercícios, nós tivemos que nos readaptar a como fazer esses exercícios. Então eu digo assim, se você, agora que temos a possibilidade de voltar a andar, caminhar pela praia, ótimo, excelente, porque a natureza, ela nos traz uma vibração muito mais dinâmica e muito mais poderosa, ok? Mas
algumas pessoas ainda não têm essa possibilidade, então elas podem fazer esses exercícios dentro de casa. Quando, por exemplo, quando você vai varrendo a casa, você pode estar fazendo uma sinalização de algo prazeroso, mantendo a sua casa limpa. Ou quem mora num apartamento, ele pode subir e descer as escadas de uma maneira dinâmica, que isso também vai te trazer um prazer, ok? Então, isso facilita muito a energização e a nossa postura. Alexandre, deixa eu te falar uma coisa. Se por acaso você estivesse com os ombros arriados para frente, faça essa sensação. Abaixando a cabeça, né? Curvando suas costas, como se você estivesse deprimido. Qual é a sua sensação? Péssima, péssima. Eu acho que a depressão, para quem já teve ou quem já enfrentou, é uma das piores coisas. O sentimento de incapacidade, o sentimento de que você não é capaz de nada. E a gente vê algumas pessoas passando por isso em casa, na família, e a gente sente muito, né? Então, nada que se sentir bem, se sentir feliz, eu acho que é isso que a gente tem que buscar dia após dia, né? Exatamente. Agora eu vou te fazer uma segunda, rapidinho. Se espalhe na cadeira, como se você estivesse acabando de chegar do seu trabalho, que você não aguenta, joga as pernas, joga o corpo, e aí você lembra... Isso. Pronto, e aí você lembra... Nossa, e aí você lembra que você esqueceu de fazer uma tarefa muito importante no seu trabalho. Você vai se sentir bem? Eu posso falar exatamente como eu vou me sentir? Pode. Eu vou me sentir bem puto, acho que eu odeio esquecer as coisas, eu odeio não fazer as tarefas, enfim, acho que é uma coisa de cada um, né? A gente se sente muito mal. E eu acho importante, porque na loucura desse dia a dia, na pandemia, eu sinto, agora um testemunho meu, que eu tenho tido problemas de memória, porque a gente fica tão estressado, que a gente não consegue, às vezes, captar as coisas e esquece. Você está numa reunião, você esquece o nome da pessoa que está falando com você. E isso é muito ruim, é sinal de estresse extremo. Estresse, exatamente. Por quê? Uma das coisas que nós precisamos entender é a mudança da nossa postura, da nossa firmeza, como a gente vai encarar a vida. Por quê? Porque a gente precisa aplicar a inteligência emocional, saber gerenciar as nossas emoções de maneira que não vá prejudicar nem a você e nem ao outro, de uma maneira assertiva, perceber quais são os seus limites. Quando você muda essa postura, você aplica a resiliência dentro de você, você não perde o seu equilíbrio, consegue se transformar em algo melhor. E uma outra coisa, nós seres humanos somos muito exigentes conosco mesmo, tem a mania de ficar criticando o que a gente faz, se julgando, né, dizendo que estava horrível, e você acaba destruindo uma relação entre você mesmo. E aí, não se cobre, porque perfeição não vamos ter jamais. Nós percebemos nessa pandemia que precisamos ser vulneráveis. E o que é ser vulneráveis? Aceitar os erros com flexibilidade, onde eu posso errar e você construir algo melhor. E faça isso. Se permita. Sempre. Vera, passando aqui o olho nos comentários, muitas mensagens, muita gente acompanhando mesmo. Estou surpreso, a audiência muito boa, e depois vai ficar melhor ainda quando a gente disponibilizar o conteúdo na tribuna. Mensagem do Fabiano Augusto aqui, um abraço para o Fabiano. A Adriene Saca aqui falando que andar de bicicleta ajuda bastante. Andar de bicicleta ajuda para quem sabe andar, né? Não quem vai para Itariri, no Vale do Ribeira, e cai numa montanha lá e fica toda ralada e a ambulância tem que buscar, que nem a Adriene aconteceu com ela semana passada, né? Aí fica reclamando, tô com dor. Não dá, né? O que mais? Tadinha, Alexandre. Ela foi relaxar. Não, ela foi fazer algo que ela tinha prazer. Não foi, Adriane?
Foi. A Carla aqui mandando mais uma mensagem falando que fazer faxina tem sido uma boa terapia. E antes de ir para outros vídeos, que a gente tem mais alguns, tem uma pergunta da Elaine Ferreira, a Elaine que é aqui da Tri FM também, uma menina muito bacana, trabalhadora aqui, que está com a gente no Grupo Tribuna. Como lidar com a ansiedade, como evitar pensar nos cenários futuros da doença e da crise econômica? Porque nesse momento todo mundo tem um medo, né? Perder o emprego, ser demitido, não ter o que comer no dia seguinte, né? As pessoas almoçam pensando no jantar, essa é a verdade, né? A Elaine, ela tem o pensamento de todos nós brasileiros, né? Ou melhor, mundial essa questão. Porém, é como eu estou falando para vocês, nós temos que parar de pensar, porque assim, quando nós pensamos de forma produtiva, a gente vai gerar produção muito eficaz para dentro de nós. Mas quando a gente começa a fazer uma múltipla e descontrolada pensamentos, né, informações para nós mesmos, o que acontece? A gente começa a adquirir, como diz Augusto Cury, a síndrome do pensamento acelerado. Nós temos que desacelerar. E como fazer isso? Gerenciar nossas emoções de forma que não vá nos prejudicar daqui para frente. Para você poder estabelecer o que vai vir para o futuro, só Deus dirá, não temos. Nós temos que praticar o aqui e o agora, que vai ter reflexo para o nosso futuro de forma bem mais prazerosa. Então, por exemplo, eu estou aqui, nesse momento, integralmente para a minha live, junto com o Alexandre, na TV Tribuna, ou melhor, pelo Grupo Tribuna. Então, eu preciso me dedicar exclusivamente aqui. As pessoas, elas não conseguem fazer isso 100%. Ela se divide um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho lá, um pouquinho cá, quando vai ver, ela está estressada e não conseguiu fazer absolutamente nada. Que você faça uma coisa só por dia, mas bem feita e com qualidade, eu tenho certeza que você vai ter um excelente resultado naquele dia. Não se preocupe que vai acontecer, se preocupe em manter o que você já tem. Uma grande professora falou assim para os alunos: olha, não se preocupe quantos dias faltam à quarentena, mas sim se preocupe com os dias que já se passaram. Olha que beleza, já foram todos esses dias e eu consegui superar, e eu estou firme, eu estou forte, e eu estou aqui feliz e contente. Ou seja, somos sensacionais. Eu só queria abrir um preâmbulo, porque teve uma pergunta do Moisés, que eu estava com a conexão meio ruim, tanto que eu mudei de lugar aqui e vim para fora da redação, que o Moisés perguntou sobre pessoas que estão fazendo mais sexo durante a quarentena, né? E tem muita gente mandando um comentário aqui falando que ele não deve ser casado, né? Porque quem é casado tá em falta, né? Então, muita gente brincando aqui com a pergunta do Moisés. Então, o pessoal tá pedindo até para ele dar umas dicas de como convencer a parceira, porque tá complicado aqui, né? Mandar mais um beijo aqui a Elaine. Pode falar, Vera. O Moisés, ele está ressignificando essa relação amorosa que ele tem com a mulher dele. Ele está mostrando que ele pode se apaixonar-se pela mulher que ele tem a todo momento e a toda hora. E eu acredito que ele deve ter uma autoestima maravilhosa, porque a pessoa que tem a autoestima maravilhosa, ela se apaixona, ela se gosta, ela se encanta com tudo que ela faz, e é isso que ele faz, ele se encanta com tudo que a mulher dele faz, e por isso que existe tanta sintonia e conexão, um está conectado ao outro. Muito legal essa discussãozinha, porque é isso que nós devemos fazer, nos reconectar aos nossos entes queridos, que estavam tão esquecidinhos, tão deixado de lado, e agora a gente conseguiu ter um novo olhar para eles. Parabéns, Moisés. O Moisés é um raro exemplo. Vamos passar algumas mensagens aqui na tela para o Gui colocar. O Lucas Santos fala aqui que o Ale ficou pistola. Não fiquei pistola não, eu tô relaxado. Eu sou quase a monja Coen aqui, de tão relaxado que eu fico. O Elenir Souza, trabalhar ajuda muito, ocupa a mente. A Fernanda, aqui de eventos, a Fernanda Bozani, mais uma. Viver o momento presente realmente é um exercício diário. Camila Pérez, não dá para se desesperar com o que não temos controle, é verdade.
Fernanda Lima Exatamente. concordando. Vamos mais uma pergunta. Tem uma aqui da Mari também. Ótima forma de ver esse momento, pensar no presente, ver o quanto já passamos. Antes da gente ir para os vídeos, a gente tem mais 3 vídeos. O pessoal também, a gente tem aí 1 hora de duração de live daqui a pouquinho. Uma mensagem da Érica, da TI. Érica, que é uma parceira minha que me aguenta quase 24 horas por dia. Eu falo mais com a Érica, da TI, e com a Paula, do marketing, do que com a minha própria mulher, para você ter ideia, Vera. A Érica, ela pergunta, como não passar nossa ansiedade e preocupação para as crianças? Então, essa é a nossa realidade. As crianças, elas também precisam perceber, Érica, que nós somos ansiosos, que nós somos preocupados, para que as crianças também não criem a fantasia de que somos super-heróis. E quando nós ficamos adoecidos, quando nós ficamos tristes, eles começam a perceber que aquele castelinho que eles construíram em cima dos pais se desmanchou. E o que eles vão fazer? Então, se fortaleça junto com elas a questão da ansiedade e preocupação. Você fala assim para elas, olha, realmente é uma situação bem difícil, mamãe nunca passou por isso, eu acredito que seja um privilégio para me ensinar como nós podemos nos superar. E aí você vai fortalecendo a sua criança de uma maneira muito mais prazerosa, muito mais dinâmica e muito mais eficaz. Alexandre, eu tenho 4 dicas para que as pessoas possam praticar todos os dias e elas se sentirem fortalecidas. Você quer agora ou vamos depois das perguntas? Vamos depois das perguntas, porque é mais ou menos o Beleza. que a Sandra no final. Antes do próximo vídeo, mais algumas mensagens aqui. A Maria Regina Serpa Martinelli. Ale, minha mãe é louca para te conhecer pessoalmente. Como fazer? Maria, manda um e-mail para mariane.rossi@grupo-tribuna.com, é minha assessora para esse tipo de assunto. Tô brincando. É só mandar ela vir aqui no grupo, depois da pandemia, que a gente recebe ela com o maior prazer. Vamos para o próximo vídeo agora, que é um vídeo do RH. O vídeo do RH é importante, porque senão, se a gente não exibir, a gente perde o emprego. É o vídeo da Carol, do RH. A Carol tem uma pergunta para você, Vera. Manda aí, Gui, qual a pergunta da Carol? Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Carol, eu sou aqui do RH do Grupo Tribuna. E a minha pergunta é, nesse momento de isolamento social, como nós, como RH, gestão de pessoas, podemos contribuir para a vida emocional dos nossos colaboradores, familiares, principalmente o pessoal que está em home office, e pelo retorno? Como que nós podemos também contribuir? Quais as ações que nós podemos realizar para essa vida emocional deles ficarem um pouco mais leve, mais tranquila? Legal a pergunta dela. Como gestora de pessoas, ela está bem preocupada com todos vocês, isso é fundamental. A primeira coisa, nós temos que acolher a todos vocês. Eu acolhendo as pessoas, eu vou me colocar no lugar delas, então eu vou ser empática àquela situação e não vou querer transmitir algo que seja ruim para ela. Uma das coisas que se tem se utilizado muito é a questão do elogio, de mostrar que eles estão conseguindo se superar a cada dia, e isso é fundamental. Você muitas vezes achando que elogiar o outro é algo tão simples e banal, pelo contrário, é de uma grandiosidade. E vocês sendo generosos um com o outro, ocupando a mente com algo comum, por exemplo, com um grupo de solidariedade. Vamos montar um grupo de solidariedade para arrecadar álcool gel, que tem famílias que não têm acesso a respeito disso. Então você vai se movimentando e vai introduzindo as pessoas de uma maneira onde ela consegue se recolocar e mostrar que ela se pertence àquele grupo, ela tem uma aproximação maior. Eu me doando para o outro, isso faz com que ela se sinta bem. Uma das estratégias que muitas pessoas têm feito é fazendo reuniões, né, via online. Dentro dessas reuniões, a gente faz o elogio, deixa registrado a superação de cada um de vocês.
E uma das coisas é você oferecer um pequeno mimo, um pequeno gesto de gratidão por você ter feito todo aquele trabalho que para mim foi tão difícil, mas você conseguiu me dar esse suporte. E apoiando ao outro, estabelecendo metas, né, onde eu vou conseguir ter uma vida muito mais saudável. É verdade. Vamos direto para mais uma pergunta, essa é da Soraya, ela é da redação do Jornal Impresso, a Soraya também trabalha aqui com a gente, exatamente nessa mesma sala que eu estou agora, mas a Soraya não está nesse momento na redação. Gui, põe a perguntinha da Soraya aí para Vera, por favor. Oi, meu nome é Soraya, eu trabalho na redação do Jornal A Tribuna, e eu queria saber como que a gente pode fazer para ajudar as pessoas que surtaram de medo de pegar a Covid-19. Tem gente que está numa verdadeira paranoia. Como que a gente lida com esse pessoal? Oi, Soraya, obrigada pela pergunta, adorei, fantástica, e é realmente isso, né? Com o isolamento social, nós tivemos 3 reações. A primeira reação, o medo da contaminação e a possível distanciamento e redução social entre as pessoas. Nós, seres humanos, precisamos de gente, eu preciso das relações, eu dependo de outro para eu ter uma qualidade de vida, ok? E esse estresse aumenta demais. Aí, a segunda situação foram as manifestações a respeito das perdas de liberdade. Essa perda dessa liberdade, ela pode ter dado um tédio, um desespero, ou simplesmente uma raiva. As pessoas não aceitarem, então elas utilizaram o processo de negação. Esse processo de negação é eu simplesmente não querer aceitar de jeito nenhum me defrontar com essa questão. E uma outra possibilidade que foi surgindo foi a questão do reflexo da perda econômica e da perda afetiva que eu já falei anteriormente para vocês. Esse contato direto com a morte, que nunca nós tivemos essa possibilidade, nos assustou de tamanha situação traumática. Então, para isso, para que você não surte, não desenvolva esses comportamentos de transtornos de ansiedade, você tenta praticar todos aqueles comportamentos preventivos, tendo pensamento positivo, praticando atividades prazerosas, tendo um momento só seu, ter o calor humano através das conexões vídeos, conferência, fazer, se planejar, ter sonhos, propósitos na vida e também ter algo em comum que você pudesse se doar e ser pertencente. Porém, se o estágio estiver muito avançado, seria interessante que procurasse um especialista da área, né? E nós temos várias situações onde eles estão fazendo atendimentos online psicológicos e também atendimentos de telemedicinas para que a pessoa se sinta um pouco mais tranquila e um pouco mais saudável dentro das suas emoções, ok? Vera, eu vou pôr o último vídeo, mas antes, você vai ainda dar uns toques no final, vai fazer as suas considerações finais. Eu vou pedir para quem quiser, seja do Grupo Tribuna ou não, que esteja acompanhando pelas redes agora, pelo Facebook do G1, da TV Tribuna, ou também do Grupo Tribuna, deixem suas perguntas aqui do lado na caixa de comentários, se alguém tiver mais alguma dúvida, para tirar com a Vera, que depois ela responde rapidamente. Mas antes, né, o nosso grande finale da produção de vídeos aqui, Sandra Regina, nossa gestora de RH, a rainha do RH, vai fazer a pergunta dela para você, Vera. Boa tarde, Vera. Eu sou a Sandra do Recursos Humanos. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem de otimismo aos nossos colaboradores para que possamos atravessar esse momento com menos ansiedade e menos estresse. Se você puder deixar uma dica em como sermos mais resilientes nesse período, nós lhe agradecemos. Obrigada. Maravilhosa, linda, muito obrigada, Sandrinha, por essa oportunidade. Sandra é um doce de pessoa, um ser humano, de verdade. Então vamos lá.
Primeiro vou dar 4 dicas para vocês e depois eu faço uma mensagem de otimismo e de incentivo a todos vocês, ok? As minhas 4 dicas é o seguinte: primeira coisa, vamos ser protagonista da nossa própria história. Acredite, você é que faz o script da sua história. Então você vai gerenciar suas emoções, você vai errar, você vai falhar, mas vai te dar as oportunidades de crescer e ser o seu próprio líder. Isso é fundamental para o ser humano. Seja o protagonista dela. Segunda dica, foque aqui no presente. O que você fizer aqui no presente, ele vai ser reflexo para o futuro. E se você tiver alguma dúvida do seu presente, lembre do passado, coisas lindas e maravilhosas que vocês construíram. E isso vai te fortalecer a cada dia. Então, foque, seja 100% presente e esqueça do futuro, porque o futuro só gera ansiedade. Lembrando que ansiedade existem 2 tipos, a positiva e a negativa. A positiva é aquela friozinho na barriga de eu fazer a minha primeira live aqui no Facebook com o Alexandre. E isso me deu aquela ansiedade, mas isso é motivador. Não pegue a ansiedade de forma negativa, porque ela é destrutiva dentro de você e é uma bomba relógio. Então, curta o seu presente, se reinvente, se ressignifique os seus olhares, as suas emoções. E uma outra dica muito importante: tenha a capacidade de enfrentar os seus medos, mesmo que eles sejam dolorosos, você vai dar um ressignificado para ele, você vai se fortalecer. Quando você se transforma numa garrafa PET, você pode cair, levantar, cair, levantar. Por quê? Porque você está fortalecido desse medo, e o medo vai ter medo de você. Beleza? E por último, observe as pessoas, né? Esteja interligado com elas, se conecte a essas pessoas, porque as pessoas, elas nos transmitem qualidade de vida e bem-estar. E por último, lá vem a mensagem. Eu escolhi com muito carinho, acredito que muitos de vocês não devam conhecer, mas ele se propagou, que é a mensagem de incentivo que eu deixo, é do Gonzaguinha. É a música onde ele fala: nunca pare de sonhar. Como eu sou um ser humano e também não consigo decorar, eu estou fazendo uma leitura. Ok, pessoal? Então, uma grande mensagem para vocês. Ontem um menino brincava, me falou que hoje é semante do amanhã. Para não ter medo que este tempo vai passar. Não se desespere não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, mas nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu, do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos todos, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. É baseado nesse incentivo e que vocês acreditem e mostrem que a nossa capacidade é essa. O corpo alcança o que a mente acredita. Ok? Que legal, Vera. Muita gente aqui agradecendo a sua participação, falando que foi uma das melhores lives. Como eu tinha prometido, chegaram mais algumas perguntas, a gente tem ainda mais 5 minutinhos aqui para finalizar. Existe uma coisa que eu sempre falo para todos os amigos: quando uma sogra de alguém faz uma pergunta, você tem que falar, porque sogra é complicado. Sogra morde. Então, assim, tem uma pergunta aqui da minha sogra, a Regiane Rossi, que ela está falando: quando procurar um especialista da área? Eu tô brincando, a Regiane é um amor de pessoa, eu amo ela, uma segunda mãe para mim, mas é que a gente tem que tirar uma onda da sogra, né? Quando procurar a ajuda de um especialista? Regiane, isso é verdade. O especialista é quando você percebe que você não consegue ter mais controle em determinadas situações. A sua irritabilidade está altíssima, né? O nível de agressão ela está elevadíssima. Então, quando você perceber que você não consegue mais ter uma evolução nos seus pensamentos, de tirar aquela tristeza, aquela emoção
aquela angústia, aquela emoção ruim, aí é momento que você deve fazer uma procura de um especialista. Lembrando que muitas vezes a gente não precisa só procurar um especialista apenas quando nós estamos adoecidos. Pelo contrário, quando a gente procura especialista, muitas vezes a gente quer fazer o seu autoconhecimento. E se conhecer vale muito mais a pena. E você se encantando consigo mesmo, se administrando de forma muito mais eficaz, você vai se sentir muito melhor. E outra dica que eu deixo: olhe-se no espelho, diga para si mesmo o seu nome, que você se aprecie, fale para ele e para si mesmo que você se ama e não se esqueça do forte abraço. Vera, vou te agradecer, também vou agradecer todo mundo que acompanhou a live, ela vai estar à disposição daqui a pouquinho já no atribuna.com.br. Eu agradeço também aos colaboradores do grupo que mandaram mensagens no WhatsApp, inclusive, estou falando com a Juliana do comercial aqui que estava participando, o Sidney, muita gente do comercial, o ADM, da TI, o Alex Souza acompanhando também. Se vocês gostaram da live, vão até o RH lá, falem para a Sandra: Sandrinha, traz mais pessoas para conversar com a gente, ou traz a Vera de novo, que vai ser um prazer fazer uma live aí para o grupo, que também foi aberta para todo mundo. Muito obrigado pela sua participação, Vera. Muito obrigado pela participação de todo mundo. E amanhã tem mais live. Amanhã tem um live em pauta comigo, Val Tomazini, Rodrigo Nardelli e Bruno Rios. Na quinta-feira tem live com a Vanessa Martins. Na sexta-feira tem uma live patrocinada da Proplastic com o Val Tomazini. Então tem live todo dia e a Vera vai voltar com a gente sempre que vocês quiserem. Vera, um beijo para você. Muito obrigado. Foi muito divertido, foi muito legal. Valeu mesmo. Valeu, gente. Um beijo. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.